Importância de agradar a Deus. Tenho percebido nos últimos anos, mencionado isso nos meus ensinos, que a Bíblia fala tanto sobre o assunto, que ele merece uma categorização de doutrina. E é isso que eu quero demonstrar para você por meio das Escrituras. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no verso 1, o apóstolo Paulo diz: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz: vocês aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: nós estivemos no meio de vocês, os ensinamos, orientamos, aconselhamos, discipulamos sobre qual é o modo de vida do cristão e como vocês devem agradar a Deus. Devem enfatiza responsabilidade. Mas o apóstolo segue e diz: e efetivamente estão fazendo. Ou seja, ele está dizendo: olha, parabéns, vocês realmente estão andando naquilo que foram ensinados. Mas ele diz: eu espero, peço que vocês continuem progredindo cada vez mais. Ou seja, não é porque vocês entenderam e já estão praticando que não dá para melhorar. Paulo não aborda o assunto só porque havia necessidade de uma correção. Olha, vocês têm que melhorar no sentido de estarem falhos. Ele diz: vocês estão indo muito bem, mas dá para progredir. Por quê? Agradar a Deus é parte da essência do que se espera do comportamento do cristão e é algo no qual eu e você devemos avançar de forma progressiva, até porque tudo na vida cristã é progressivo. A vereda do justo, diz Provérbios 4,18, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E quero já iniciar a introdução do assunto, mencionando aqui uma conversa que eu tive de uma pessoa que me traz um sofisma, um raciocínio falso, tentando desmerecer a necessidade de agradar a Deus. Quando eu abordava a importância disso no ensino, uma pessoa me procura e fala assim: olha, você está muito preocupado com essa coisa de se dedicar a agradar a Deus porque você ainda não teve uma revelação que vai ser revolucionária. Eu falei: então qual é a revelação? Compartilhe. E diz assim: o dia que você entender o amor incondicional de Deus, você não vai preocupar com mais nada. Eu falei: me explique melhor isso. Ele disse assim: nada do que você fizer de bom vai fazer com que Deus te ame mais, e nada do que você fizer de ruim vai fazer com que Deus te ame menos. O dia que você entender o amor incondicional de Deus, você não vai preocupar com mais nada. E eu realmente estou ouvindo aquilo e pensando: ele está falando isso mesmo? E eu quero te mostrar que nós não podemos confundir ser amados por Deus, com ser agradável ou agradáveis a Deus. São coisas completamente distintas, embora elas não sejam necessariamente divergentes ou excludentes. Elas são complementares, mas são distintas. Em Mateus, no capítulo 3, nos versos 16 e 17, nós lemos assim: depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado. Ou seja, o Pai estava declarando sobre Jesus que Jesus era amado, mas que ele também se agradava de Jesus. Ou seja, Jesus era tanto amado quanto agradável. Então eu quero insistir nisso. Uma coisa não exclui a outra, não é divergente, elas, embora distintas, são complementares, e nós vemos a satisfação de Deus de poder declarar as duas coisas a respeito do próprio Jesus. Dito isso, algo que nós precisamos compreender é que, quando falamos de ser amados por Deus, todos são igualmente e incondicionalmente amados por Deus. Podemos falar incondicionalmente, porque Romanos 5 nos diz que ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Ou seja, não é o que fazemos, não é o nosso comportamento, não são as nossas obras, não há mérito por trás da expressão do amor de Deus por nós, que, portanto, merece a classificação de incondicional. Então, quando 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, a Bíblia diz que Deus deseja que todos se salvem, significa que ele ama todos de forma igual. Atos capítulo 10, verso 34 e também Romanos capítulo 2, verso 11, nos mostra que Deus não faz acepção, distinção de pessoas. Então Deus trata todos da mesma maneira. E porque a essência do próprio Deus é amor, ele trata todos com a essência daquilo que ele é. Ele ama a todos e ama de forma incondicional.